5 lições que aprendi no meu primeiro trabalho. Quero compartilhar com você um pouquinho dos meus principais aprendizados que eu tive nos meus primeiros empregos, que eu queria muito ter recebido quando eu era mais novo. Esses aprendizados me ajudaram muito a me tornar o profissional que eu sou hoje. E como nós temos perfis diferentes, talvez seja interessante você aprender um pouco comigo também, considerando alguns empregos que eu acho que foram chave no início da minha carreira. Quando eu fui camelô, nas épocas que eu trabalhei como garçom, quando eu trabalhei com o meu pai e no meu primeiro emprego na área de comunicação na Band. Meu primeiro emprego foi com o meu pai, eu tinha cerca de 13 anos mais ou menos, e eu trabalhava só nas férias, então sempre em julho e dezembro eu ia trabalhar com ele. Meu pai tinha um posto de gasolina e eu trabalhava de frentista lá pra ele. Só que meu pai sempre pensou assim, não é que você é meu filho que você vai ter regalia, muito pelo contrário, meu pai sempre pegou muito mais no meu pé do que qualquer outra pessoa que trabalha com ele. Aliás, meu pai é muito bonzinho, mas com a gente ele era um pouco mais firme. E talvez isso era muito do meu perfil também, porque assim, eu não gostava de ser tratado como filho do dono. Então se tinha que lavar a pista, eu queria estar lá no meio do rodízio de lavar a pista. Se tinha que subir em cima do caminhão e lavar o caminhão, eu ia lá também. Porque naturalmente as pessoas que trabalhavam lá queriam me ajudar. Então eles iam lá, não, Luquinha, deixa que eu faça aqui. Eu falei, não, eu vou fazer, eu preciso aprender. Eu sou frentista como vocês aqui. Então isso era muito interessante, assim, eu tinha essa cabeça desde pequeno, acho que isso me ajudou muito também a ter mais humildade, olhar mais esses lados. E eu achei muito legal da parte do meu pai me colocar, assim, no trabalho operacional, porque eu consegui ter uma visão mais holística das coisas também. E não vai pensando que eu tinha regalia de horário também, não, porque meu pai às vezes deixava eu lá 7 da manhã e ia me buscar só de noite. Eu ficava o dia inteiro, então eu aprendi até comer muita coisa no posto, porque era posto de estrada. Então, por exemplo, o caixa, o frentista, eles tinham uma plantação atrás de abobrinha. Eu aprendi a comer abobrinha no posto, porque eles faziam abobrinha no copinho de manhã, assim, e eu morrendo de fome, eu comia junto com eles. Então era muito interessante também esses aprendizados pequenos, mas ainda não é sobre isso que eu vou falar. Anos depois também eu tinha trabalhado como pizzaiolo e tal, mas eu acho que pontos importantes mesmo foi quando eu me tornei um camelô. Meu primo tinha uma loja no camelô, eu tinha parado de trabalhar com meu pai e eu precisava arrumar alguma coisa. Então, como eu não tinha dinheiro nem emprego, eu peguei um empréstimo no banco. Não façam isso. Peguei um empréstimo no banco de uns 4 mil reais e meu primo me ensinou a viajar pro Paraguai. Assim, eu abasteci as lojas do camelô, porque ele tinha uns amigos lá do camelô. Ele falou assim, cara, dá pra você ganhar uma graninha aqui, fazendo essas viagens, você abastece as lojas e vai fazendo tua grana. Comecei a fazer isso, assim, foi absurdo, engraçado, assim, porque eu tenho muita história pra contar só dessas viagens, assim, é incrível. Eu aprendi com meu primo, eu ia viajar com ele, assim, ele me ensinava, porque ele tinha a própria loja e ele viajava pra ele. Mas as pessoas do camelô preferiam pagar as pessoas pra viajar, porque o risco era menor. Só que assim, a gente ganhava muito pouco pra viajar. Era um risco com o nosso dinheiro, e se chegasse, eles compravam uma margem bem pequena, assim. Então era um trabalho muito arriscado, mas era o que eu tinha na época. Aí eu trabalhei uns 2 meses, assim, até que surgiu uma vaga em uma loja do camelô, meu primo me avisou. Logo peguei essa vaguinha na loja e comecei a trabalhar, montei minha própria loja. A hora que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo foi trabalhando com camelô mesmo. Outro ponto importante foi as épocas que eu trabalhei de garçom. Então já trabalhei de garçom em casamento, em bares, e o momento que eu mais trabalhei de garçom foi num buffet infantil lá em Porto Alegre, que eu precisava muito, e ganhava, cara, 30 reais pra trabalhar 8 horas, era um absurdo, assim. Dia de sábado e domingo que eu não estudava, eu fazia 2 festas, né, então 2 festas eu ganhava 60 reais, eu ficava das 9 da manhã até 1 da manhã do outro dia, só pra você ter noção. E aí o meu primeiro emprego também na Band, que eu acho que foi interessante comentar, porque foi meu primeiro trabalho como estagiário na área de comunicação, foi onde minha carreira começou mesmo, como designer, como marketing também, onde eu aprendi, cara, a trabalhar mesmo, assim, numa grande empresa, foi a primeira grande empresa que eu trabalhei, então eu tive muitos aprendizados ali. Então eu tô compilando esses 4 empregos, mais ou menos, porque eu acho que são pontos importantes dessas 5 lições. Primeira lição: se apaixone pelo que você faz no presente, independente do que seja. Essa é a melhor forma de você cuidar do seu futuro. Eu sempre falo isso, a melhor forma de você cuidar do teu futuro é cuidando do teu presente. Você se apaixonar pelo que você está fazendo é ter motivação para acordar todos os dias, é se apaixonar pelo desafio que você vai ter, é se apaixonar pelo aprendizado que você vai ter e não ficar focando só lá no teu sonho, porque às vezes se você ficar focando no teu sonho, você desvaloriza o que você está fazendo hoje. Então valorize o que você tem hoje, porque isso é um passo que vai te ajudar lá na frente. Mesmo que você não esteja na área que você gostaria, mesmo que você não goste tanto daquele trabalho que você tem hoje,
mas valorize e tenta captar os aprendizados que tem ali dentro. Tente tornar essa experiência a melhor possível, mesmo que não seja tão boa, mas tente fazer o teu melhor para ter uma experiência boa ali. Eu acredito que qualquer trabalho tem um potencial de trazer boas experiências, aliás, de trazer experiências, porque às vezes é uma experiência que não é boa, também é um bom aprendizado, porque você vai aprender algo que você não quer fazer, você vai aprender a lidar com pessoas difíceis, você vai aprender a lidar com um problema que você teve que você não quer ter mais. Eu gosto de pensar desse formato. O que me leva à segunda lição. Esteja em um lugar que te ensine. Eu sei que a zona de conforto é muito boa, é muito bom estar no emprego que você sabe tudo, que você conhece os desafios, que você conhece os problemas, isso é muito legal. Mas é interessante você ter atenção de que você está aprendendo alguma coisa ainda. O aprendizado é o melhor que você pode tirar do trabalho e é o que ninguém vai tirar de você também, que é a experiência. Eu sempre tive na minha cabeça, desde pequeno, que mesmo trabalhando com meu pai, trabalhando de frentista, mesmo que eu não gostasse de fazer aquilo ia me ensinar alguma coisa que eu não saberia o que e nem saberia onde eu ia usar. Mas eu sabia que ia servir para alguma coisa. Quando eu tava lá de garçom, trabalhando, ganhando nada, me ferrando, eu sabia que aquilo ia servir para alguma coisa. E serviu. Mesmo desconsiderando aprendizados, eu aprendi a valorizar cada centavo que eu ganho. Eu aprendi a valorizar o emprego que eu tenho, aprendi a valorizar o conforto que eu tinha quando eu morava com meu pai e ver que sim, eu era uma pessoa muito privilegiada e eu tinha que valorizar mais ainda aquilo. Ter trabalhado no camelô com vendas, ter lidado com pessoas, ter trabalhado como garçom, servindo pessoas, atendendo as pessoas de mau humor muitas vezes, aquilo me ensinou também a lidar com problemas. Me ensinou a ter jogo de cintura. Às vezes eu ia abastecer um carro, sei lá, escapava um pouco da gasolina que poderia manchar a lata, o cara ficar virado e eu tinha que lidar com aquela situação. E eu acho que foi super importante eu aprender a lidar com aquela situação cedo. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu não senti dificuldade de lidar com as pessoas, de lidar com estresse, de lidar com esse tipo de coisa, porque eu já tinha passado bastante por isso. Tem um livro muito conhecido na área de criatividade que se chama Roube como Artista, do Austin Kleon, e ele fala uma frase que eu não sei mais ou menos como que ela é, mas eu sei o significado dela. Ele fala para você estar sempre num ambiente onde tem pessoas melhores do que você. E o que ele quer dizer com isso? Onde tem pessoas melhores que você, consequentemente você vai aprender alguma coisa. Então ele até fala, se você está num ambiente onde você é a melhor pessoa, tente mudar de ambiente. E ele fala justamente isso por conta do aprendizado. Então leve o trabalho como experiências e tenta sempre pensar se nesse ambiente tem algo que possa te ensinar ainda. Talvez se você migrar de áreas, talvez se você pegue um projeto diferente, isso vai trazer algum aprendizado novo. Talvez se você mudar de time, isso vai te trazer novos aprendizados com novas pessoas. Tenta pensar um pouco nisso também. Tem uma outra frase muito famosa que você é a média das 5 pessoas com quem convive. E vai muito de encontro com essa mensagem do Austin Kleon. Se você tá num ambiente de pessoas onde você é a melhor pessoa ou você não tem nada a receber e só oferecer, talvez tente incluir pessoas também que possam te ensinar. Acho que a troca é muito importante. E não desvalorize essas pessoas também que você tá. Não quero dizer isso, né? Eu digo mais no sentido de aprendizado. Tenta se aproximar de pessoas que possam trocar com você também, mas não eliminando as pessoas que você já tem por perto. Essas outras pessoas, elas podem te ensinar coisas que não tá no teu mapa. Como eu tava falando ali do garçom, eu jamais imaginaria que eu ia aprender a lidar com pessoas trabalhando com garçom. Só fui entender isso depois que eu tive a experiência. Com todos esses aprendizados e experiências que eu tive, hoje eu me tornei um profissional com um perfil extremamente generalista, porque eu sou essa pessoa, eu sou apaixonado por aprender, eu gosto de aprender muitas coisas, gosto de fazer coisas diferentes, gosto quando tem desafios onde eu preciso quebrar a cabeça e aprender coisas novas, ferramentas novas. E eu tenho meu espaço no mercado. Existem empresas que gostam desse perfil. Existem vagas que necessitam de um perfil mais generalista. Não são todas, mas isso não significa que você não é qualificado para essa vaga. E sim que você não é o perfil que eles estão buscando. Sempre tenta entender isso também. Terceiro aprendizado. Faça conexões. Se apaixone pelas conexões e faça conexões verdadeiras e profundas. Praticamente todos os lugares que eu trabalhei hoje na minha carreira foram através de indicações. Impressionante o poder da conexão, mesmo isso tendo acontecido sem intenção nenhuma. Tudo que eu preciso aprender, eu primeiro busco as pessoas antes de buscar as coisas. Esses dias eu vi o Thiago Negro falando sobre isso, eu achei muito real. As pessoas, quando se deparam com um problema, a primeira pergunta que elas fazem é:
o que devo fazer para resolver esse problema. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é: quem pode me ajudar com esse problema? Você olhando para o lado primeiro, em quem pode te ajudar, muitas vezes você pode encontrar pessoas que já passaram por isso e que vão te trazer um atalho, vão te trazer um caminho melhor, vão fazer com que você evite algum problema no meio do caminho ou que você não vá para um caminho que seja ruim. É muito interessante você fazer isso. Utilize suas conexões para isso. Eu não gosto muito da palavra network, eu acho que a palavra network ainda ela é muito batida e além disso eu acho que as pessoas usam com uma intenção que eu não concordo muito, de conhecer a pessoa simplesmente pelo network, sabe? Eu acho que não é isso. Quando eu falo de conexão, é você conhecer a pessoa, como você conhece uma pessoa numa festa, quando você está num churrasco de família, você conhece alguém novo. Conexão é conhecer a pessoa verdadeiramente, se conectar, sair pra comer, conhecer os hobbies. Se conectar é isso, sabe? É você conhecer a pessoa profundamente. E eu acho que isso vai muito além de network, né? Vai de conexão verdadeira, vai de conexão com as pessoas. E isso acaba que, consequentemente, te ajuda no futuro de uma forma que também você não espera. Quando eu tava na Companhia Atlética, que era uma academia, e eu fui indicado para trabalhar no SBT, a pessoa que veio me procurar para SBT falou assim: olha, quem me indicou foi a Eliane que trabalhava com você na Band. Eu não era amigo da Eliane, eu era um colega da Eliane que eu via às vezes ela lá, sabe? Tipo, a gente trocava ideia e tudo, mas a gente nem trabalhava junto. Mas o meu trabalho, o meu esforço foi bem visto por ela. Então, quando ela me indicou, eu pensei na hora, putz, que legal o poder da conexão, né? Porque os momentos que eu estive com ela ali foram verdadeiros, a gente sempre conversou, a gente sempre se ajudou, sempre trocou, mas eu jamais esperava nem pedir ajuda e nem que ela fosse me ajudar assim de pronto. Essa conexão veio através disso. Quando eu fui trabalhar na Band, o meu chefe na época, ele estava em dúvida entre duas pessoas. Quando ele foi tirar essa dúvida, ele ligou para a coordenação do meu curso, porque as duas pessoas eram do mesmo curso, eu e a outra pessoa. E quando ele perguntou pro coordenador, o coordenador de pronto me indicou também, porque ele sabia que eu era esforçado, eu trabalhei lá na faculdade já, tipo, servindo os alunos, tudo. Ele sabia que eu queria muito crescer. Então ele falou, cara, a técnica talvez da outra pessoa seja melhor, eu não sei, mas assim, se quer uma pessoa com vontade de aprender, é esse cara aqui. Então eu consegui a vaga. Quando eu fui pra Companhia Atlética, que era academia também, quem me indicou foi uma professora, eu não pedi também indicação. Ela sabia do meu esforço, ela sabia que eu tava ali apaixonado por aquilo, como eu tinha falado. Quando eu entrei na tecnologia também, meu melhor amigo sabia que eu nunca tinha trabalhado com design de forma concreta, eu sempre trabalhei de forma indireta. Mas ele sabia da minha capacidade de aprender, ele sabia da minha paixão pelo design, e ele me indicou. Eu pedi? Não. Ele veio e me falou isso. Então, assim, eu acho que as conexões são isso, sabe? A gente realmente se apaixonar por essas conexões, se conectar verdadeiramente, profundamente, que eu acho que o universo, ele acaba te ajudando de certa forma, e você pode também ativamente pedir ajuda, não tem nada de errado nisso. Eu que sou uma pessoa mais recuada, que tenho dificuldade de pedir ajuda, mas eu poderia até pedir mais ajudas e usar mais essas conexões a meu favor. Então, ame as pessoas, ajude as pessoas sem pensar em nada em troca. É o famoso faça o bem sem olhar quem. O universo vai retribuir em algum momento. Quarta lição, seja organizado. Juro, não tô falando de bobeira, não é por causa do método Nagol que eu ensino sobre organização, não é por isso. Juro pra você, não é por isso. Inclusive, o método Nagol surgiu pela minha necessidade de ser organizado. Foi quando eu comecei a ver que a organização me tornaria uma pessoa mais profissional. Eu já contei essa história algumas vezes, mas quando eu trabalhei na Band, eu era uma pessoa desorganizada ainda. Eu anotava em vários lugares, eu descobria o que eu ia fazer na hora, assim, sabe, no dia do trabalho. Era uma confusão. Só que eu tratava de eventos, eu cuidava de eventos grandes e certamente em algum momento isso ia dar merda. E deu. Teve um momento que tinha um evento muito importante e eu precisava fazer alguns contatos na produção. Eu acabei perdendo contato, esqueci de fazer um contato. Aí essa entrega atrasou pra gente, o que ia dar um problemão no evento. Levei um xixizão do meu chefe e eu falei, eu preciso ser uma pessoa organizada. Tô trabalhando com eventos, tô trabalhando numa grande empresa, é o que eu sempre quis. E agora eu vou jogar fora por incapacidade? Não, sabe? Foi ali que eu notei que a organização era importante. Então, meu primeiro professor de organização foi o meu chefe, porque ele era uma pessoa extremamente metódica e organizada. Abraços, Totti. E foi a partir dali que eu comecei a criar o meu próprio método de organização, que era o que funcionava pra mim. Eu fui notando com o tempo que a organização me faria uma pessoa mais profissional. Eu comecei a notar, por exemplo, na faculdade, nos trabalhos mesmo, que as pessoas mais organizadas, elas sempre eram líderes. E é impressionante que às vezes essas pessoas, elas não eram líder no papel,
mas ela era líder na prática. Sabe aquela pessoa que organiza a viagem, que faz as planilhas e tudo mais? Essa pessoa está organizando as coisas. Eu comecei a notar que com a organização eu conseguia trazer prazos mais realistas, eu conseguia ser mais claro e transparente, trazer previsibilidade para as pessoas. Por exemplo, eu não avisava no dia que eu não ia poder entregar alguma coisa. Eu comecei a avisar uma semana antes, do tipo, essa semana não vai rolar, eu vou precisar remarcar, reagendar essa entrega, e faz muita diferença você avisar uma semana antes e avisar um dia antes. E é uma skill meio oculta, assim, sabe? Que não tá nos pré-requisitos dos empregos, mas fazem muita diferença, sabe? Quinta e última lição, sempre faça o seu melhor. Não importa onde você tá, dê o seu melhor. Tudo isso que eu contei pra você aconteceu porque eu dei o meu melhor. Quando eu tava lá ganhando R$30 como garçom fudido, não tinha dinheiro pra almoçar, eu tava dando o meu melhor. Foi dando o meu melhor que eu me destaquei como garçom e eu era a única pessoa que ganhava jantar lá no lugar. Inclusive, ele dava escondido pra mim, porque ele sabia que eu não tinha dinheiro pra comprar comida depois. E ele falava assim, não, meu, vai ali e janta, porque ele sabia que eu não ia roubar ele, como a galera fazia. A galera que trabalhava lá roubava as comidas, sabe? Ia lá, pegava salgadinho enquanto trabalhava. Eu não fazia isso. Ele, sabendo da minha honestidade, ele começou a me ajudar também. Às vezes ele me pagava um pouco a mais. Dando o meu melhor foi quando eu consegui essas conexões que foram me indicando também. Dando o meu melhor foi quando eu comecei a aprender, mesmo sem saber se eu ia aprender alguma coisa ali. Então, se era pra ser garçom, eu queria ser o melhor garçom. Quando eu fui garçom das festas infantis, em pouco tempo eu era líder dos garçons. Me deram uns radinhos lá, que eu conversava direto com os caras, eu atendia as pessoas mais importantes da festa, muitas vezes os donos das festas era eu que atendia, porque eu já tinha também todo um background de atendimento, de vendas também, isso me ajudou bastante. Não é sobre competição, não é sobre ser melhor que alguém, é sobre ser o seu melhor, é sobre autocompetição, é sobre a sua evolução. Isso vai refletir nos seus resultados e até mesmo nas conexões que você vai fazer também. Muitas vezes não é nem se conectar com a pessoa, mas é ganhar respeito de uma pessoa que não é sua amiga, mas que valoriza o teu trabalho. Foi dando o meu melhor que eu conquistei a minha reputação no mercado que eu tenho hoje. Por vezes, nós não temos boas experiências no nosso trabalho, parece que nosso trabalho não tem muita emoção, mas eu acredito que sempre é possível você extrair alguma coisa de boa ali. Mesmo que seja aquele, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou trabalhar nesse tipo de empresa. Isso já é um aprendizado. Aprender o que eu não quero também é importante. Antes de encerrar o vídeo, eu queria que você colocasse nos comentários quais são os seus principais aprendizados que você teve nos seus primeiros empregos. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de fazer o comentário, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos também. Um beijo e um queijo. Até a próxima.